Oi pessoal, tudo bem? Ei, voltamos, né, no nosso recesso. Aí vamos lá, começar aqui nosso conteúdo, não é? Nós vamos começar o nosso conteúdo dessa vez com os chamados números quadrados perfeitos, certo? Então, aí presta atenção. É, legal. O que é um quadrado perfeito? É que eu chamaria de quadro perfeito, por exemplo, a segunda potência de outro número natural. O que é que danado é isso? Exemplo. Exemplo. Se eu pego um número e multiplico por ele mesmo, o resultado disso daqui é chamado de quadrado perfeito. Este número aqui é um quadrado perfeito, só isso. Por exemplo, 9 é um quadrado perfeito? Por quê? Porque 9 é o resultado da multiplicação de 3 por 3. Então, 9 é outro quadrado perfeito, certo? Então, quais são os quadrados perfeitos? Por exemplo, nós temos o 4, nós temos o 9, nós temos o 16, nós temos o 25, nós temos o 36 e assim por diante. 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2, 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3, 16 é a mesma coisa que 4 vezes 4, 25, 5 vezes 5, 36, 6 vezes 6. Qual seria o próximo? 49, que é 7 vezes 7, e assim por diante, certo? Esses são os nossos quadrados perfeitos. Pronto. Observe que eu tenho que fazer essa multiplicação, certo? Um número por dimensão, de modo que este número seja um número natural. Qual é o conjunto dos números naturais? É o número que nós usamos frequentemente. 0, 1, 2, 3, 4, 5. É os números que nós usamos, né? É o conjunto dos números naturais, os números positivos. Então, professor, como é que eu tenho certeza que um número é um quadrado perfeito? Para que nós saibamos que o número é um quadrado perfeito, nós temos que decompor esse número. Decompor. Decompor. Em que? Em fatores primos. O que é decompor um número em fatores primos? É isso aqui, olha. Por exemplo, 32. Se eu pegar o 32, aí é aquele negócio que a gente faz essa linhazinha, a gente decompõe. Aí eu vou dividir por quem? Vou dividir pelos números primos. Quais são os números primos? Os números primos são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, 13 e assim por diante. São os números que podem ser divididos. Os números primos são os números que podem ser divididos por um e por ele mesmo apenas. Não pode ter outra divisão. Por exemplo, 4 é primo. Vamos ver, o 4 é divisível por 1? É. Mas o 4, olha, é divisível por 2. Então, 0. O 4 vai ter como divisores. Vai ter como divisores. Vai ter como. Vou botar uma setinha melhor. Vai ter como divisores o 1, o 2 e o 4, certo? Então, se eu tiver mais de que dois divisores, esse número não é primo. Tem que ter apenas o 1 e ele mesmo para um número ser considerado primo. Então, 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por
diante. Aí eu vou tentar, aí eu vou dividir, eu vou decompor esse número em fatores primos. Quais são os fatores primos? 2. Vamos começar por 2. 32 dividido por 2. Dá para dividir? Dá. Quando não der para dividir por 2, aí eu vou para o próximo, 3. Aí não dá nem por 2 nem por 3, vou para 5. Depois vou para 7 e assim por diante. Então, 32 dividido por 2. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 6 dá 12. 2 vezes 16 dá exatamente quem? 32. Dá para dividir 16 por quanto? Dá para dividir 16 por 2. 2 vezes 8, 16. Dá para dividir 8 por 2? Dá. 8 dividido por 2 dá 4. Vamos lá, por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, isso daqui, esta decomposição é a mesma coisa que 2 elevado a quinta, porque eu repito um 2 desse e vou contar quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5. Aí bota o expoente aqui em cima como 5. Pronto. Se nesta decomposição eu tiver fatores com expoentes ímpares, significa que este número não é quadrado perfeito. Entenderam? Se tiver alguma decomposição, se tiver algum expoente ímpar em seus fatores decompostos. Então, deixa eu apagar aqui um negócio. Isso aqui. Pronto. É só quem quiser volta, né? O vídeo. Aí eu faço um pontinho aqui. Pronto. Sim, vamos ver outro número. Será que 12? 12 é um quadrado perfeito. Vamos lá fazer a nossa decomposição. Pelo primeiro número ímpar, 2, olha. Por 2. 12 dividido por 2. 6. Por 2. 6 dividido por 2. 3. Aí 3. 3 ainda é por 2? Não. Quando eu divido 3 por 2, olha. 2 vezes 1 dá 2. 3 menos 2 dá 1. Não sobrou 0. Como não sobrou 0, significa que o 3 não é divisível por 2. Aí eu vou para o próximo, que é 3. Agora 3 é por 3 dividido por 3, 1. Pronto. Como é que eu faço para escrever os números, os fatores da decomposição? Repete um 2 desse. Quantos 2 tem aqui? Eu tenho 1, 2. Aí eleva ao quadrado. Vezes, aí repete o 3. Quando o número está sozinho, ele é elevado a quem? A 1. Então, pronto. Primeiro fator da decomposição aqui é par. Olha, o expoente é par. O primeiro expoente do primeiro fator é par. Beleza? Tá? Até agora ele seria um quadrado perfeito. Agora, nesse caso, um é ímpar ou um é par? Um é ímpar. Então, apesar de daqui ser par, este daqui deu ímpar. Então, este número, o 12, também não é quadrado perfeito. Legal, 12 não é. Vamos para o próximo. 144. Vamos decompor ele. Será que este número 144 é um quadrado perfeito? Vamos lá por 2. 144 dividido por 2 dá 72. É a metade, né, pessoal? Quando a gente divide por 2, nós obtemos sempre a nossa metade. 72 ainda é por 2? Por que 72 é por 2? Porque termina em um número par. Todo número que termina em um número par, ele é divisível por 2. 72 dividido por 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 31. Não é? Não é 31?
Não, pessoal, não é 31 não. É 36, pessoal. Olha, 36. 36 por 2 dá quanto? Olha, 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 8, 16. Ainda é por 2. Aí 2 vezes 9, 18. 9 é divisível por 2? É não. Quando eu divido 9 por 2, não resta 0. Quando eu divido 9 por 2, pessoal, 2 vezes 4, 8. Não resta 0 aqui. Então 9 não é divisível por 2. Então aí eu vou por... Aí fiz por 2, vou por 3. 9 dá para dividir por 3? Dá. Quando eu divido 9 dividido por 3, é 3. E esse 3 aqui é por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Aí vamos ver aqui. Vamos lá, repete um 2 desse. 2 desse. Quantos 2 tem aqui? 1, 2, 3, 4. Bota o expoente aqui. Expoente 4. Vezes. Aí vamos para o próximo número. Repete um 3 desse. Quantos 3 tem aqui? 1, 2. Pronto. Aí eu agora tenho um dos fatores tem expoente par. E o segundo fator também é expoente par. Então 144 é um quadrado perfeito. Existe um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 144. Professor, que número é esse? É 12, pessoal. Olha, quando eu multiplico 12 por 12, 12 por 12, olha, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. Quando eu somo fica 4, 4 e 1. 144, tá vendo? Então, 144 é um quadrado perfeito por causa disso. Os expoentes dos fatores decompostos, fatores primos decompostos, tem que ser pares. 4 é par e 2 é par. Nesse caso, aqui eu tive um 2 par, porém esse 1 deu ímpar. Nesse caso, 2 elevado a 5 e o 5 é ímpar. Não deu certo. É assim que a gente sabe que um número ele é um quadrado perfeito. Agora, para a gente descobrir qual é a decomposição dele precisa, a gente vai fazendo a tentativa. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, até chegar no fator. É claro que existem maneiras mais fáceis, mas não cabe a gente ainda saber disso, certo? Deixa eu ver aqui o que é que está faltando. Vamos ver. Aí, pessoal, aí. Vamos lá. Agora nós temos a nossa raiz quadrada de números racionais. Na raiz quadrada dos números racionais, nós temos assim. Nós temos... Primeiro, quais são... Só lembrando, o número racional. O que é um número racional? É aquele que pode ser escrito em forma de uma fração, não é? Não é? É. Então, e o que é uma raiz quadrada? Por exemplo, qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Por quê? Porque quando eu pego o 5 e multiplico por ele mesmo, eu vou ter exatamente, olhem, o número daqui de dentro, não é? Pois 5 vezes 5 vai ser igual a 25. Ok, já sabemos que é raiz quadrada, já sabemos que é um número racional. E o que significa raiz quadrada de um número racional? Por exemplo, a raiz quadrada de uma fração. Raiz quadrada de 4 sobre 25. É só, nesse caso, tirar a raiz quadrada do de cima e tirar a raiz quadrada do de baixo. Raiz quadrada de 4, 2.
Raiz quadrada de 25, 5. Pronto. Porém, e se nós tivéssemos uma raiz quadrada de um número racional na forma decimal? Como é que a gente fazia? Eita! Aí, olha, uma das maneiras é você transformar esse número em fração. Como é que eu transformo esse número em uma fração? Olha, repete tudo que está aqui, 144, sobre, aí bota 1 aqui. Quantos números tem depois da vírgula? 2. Aí bota 2 zeros. Isso aqui vai ser igual. Aí resolve do mesmo jeito que eu resolvi dessa. Resolve, tira a raiz do de cima e tira a raiz do de baixo. Aí tira a raiz quadrada de 144 dividido pela raiz quadrada de 100. Qual é a raiz quadrada de 144? É 12. Qual é a raiz quadrada de 100? É 10. Olha, 12 vezes 12 dá 144. 10 vezes 10 dá 100. Aí, quando eu divido 12 por 10, 12 por 10, uma das maneiras quando eu divido por potências de 10 é só andar a vírgula. Eu vou dividir assim. Tá, vamos dizer, como é que eu faço para andar essa vírgula? Quando esse 12 tem alguma vírgula nesse 12? Não. Então significa que a vírgula está no final dele. Aí, quantos zeros aqui tem aqui? Um só. Eu vou andar uma vírgulazinha para a direita, fica 1,2. Ou eu divido por 10. 10 vezes 1 dá 10. Sobra 2. Aí bota uma vírgula, bota um zero aqui. 12 vezes 10, 20. Subtraindo 0, ou seja, 1,2. Então, quando eu pego 1,2 e multiplico por ele mesmo, eu vou ter exatamente 1,44. Vamos fazer essa multiplicação. 1,2 vezes 1,2. Veja que a gente estamos relembrando vários conteúdos, né? Olha, multiplicação de números decimais, nós estamos relembrando divisão, nós estamos relembrando uma maneira mais fácil, que é andar a vírgula para a esquerda quando eu divido por potências de 10, certo? Vamos multiplicar aqui, tem que dar 1,44. Aí faz 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Aí eu vou somar. 4, repete que 4 mais 0, 4. 2 mais 2, 4. E esse 1, 0 mais 1, 1. Quantos números tem depois das vírgulas aqui? Eu tenho 1, 2. Aí eu vou andar uma casinha, duas casinhas, bota a vírgula aqui. Tá vendo que deu exatamente quem está aqui dentro? Ou seja, quando eu pego 1,2, multiplico por ele mesmo, eu vou ter exatamente o valor daqui de dentro, que é 1,44. Portanto, a raiz quadrada de 1,44 vai ser 1,2. Essa que vocês chamam ser uma complicaçãozinha, mas veja o seguinte, não é difícil. É um pouquinho trabalhoso, mas não é difícil. Certo. Aí vamos parar por aqui, né? Vamos parar por aqui a aula. E essa é a dessa semana, né? Então, até mais.